A gente fala de saúde agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas no mundo. Esses dados mostram ainda que as mulheres são mais ansiosas que os homens. Este mês, em especial, psicólogos de todo o país estão engajados em várias ações voltadas ao bem-estar das pessoas. Por isso, aqui comigo hoje está Camila Hoffman, que é psicóloga, e vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre bem-estar. Seja muito bem-vinda primeiramente. Bom dia, Camila. Bom dia, obrigada por estar aqui. Então, por que é tão difícil encontrar um equilíbrio, né? Estar com a mente tranquila, com as coisas nos eixos. Fala pra gente, hein? Então, na verdade, a nossa sociedade hoje em dia, ela está muito acelerada, né? E as cobranças, quando a gente fala cobrança, é a cobrança externa e a cobrança interna também. A gente é muito cobrado, a gente se cobra bastante. E como está tudo tão rápido, a gente acaba aí acelerando e às vezes acaba não percebendo a própria saúde, né, que a gente tem. E aí acaba deixando de lado e quando a gente percebe, vai acontecendo aí alguns transtornos psicológicos, né? E se comparar com o outro também faz mal pra gente? Exatamente, porque assim, às vezes a gente tem uma referência, né? E às vezes essa referência tem todo um contexto completamente diferente, né? Então a gente tem que começar, não tem problema você ter uma referência, mas é importante você saber quem você é, como você é, e aí a gente fala muito da questão do autocuidado. Né, olhar para dentro, se conhecer, porque quanto mais a gente se conhece, melhor a gente vai ter uma estrutura para saber lidar com as questões do dia a dia. E a aceitação também é importante nesse... Com certeza, porque assim, a gente se aceitar como a gente é, aceitar as situações, né, quando a gente fala em aceitar situações, é tu saber qual é o teu limite. Né? Então, para tu saberes qual é o teu limite, você precisa saber quem você é. Esse é o ponto principal, que a gente aí bate bastante na tecla da saúde mental. Você precisa se conhecer. A gente trabalha muito com psicoterapia a questão do autoconhecimento. Né? Então, isso é primordial para a questão da saúde mental. E tem algum exercício que a gente possa fazer no dia a dia para se conhecer, como você disse, porque é tão difícil, né? A gente fala, o pessoal costuma falar assim, na teoria é fácil, só que colocar em prática é difícil muitas vezes, né? Exatamente. Eu sou suspeita porque, né, eu gosto muito de fazer o trabalho da psicoterapia. Né? A psicoterapia, a gente tem uma escuta, o psicólogo apropriada para poder ajudar as pessoas, os pacientes, né, a saberem se ouvir e saber lidar com as situações. Então, eu super indico, primeiro de tudo, a questão de fazer psicoterapia. Por mais que ainda existe um certo preconceito, né, com essa questão da psicoterapia, questão cultural também, mas eu acho que é um dos pontos principais para a pessoa saber lidar e saber se conhecer. Por quê? Porque muitas vezes tu vai tentar se conhecer e às vezes a gente está muito fechado. A gente não consegue ver o todo. E aí, através de uma outra pessoa que trabalhou para isso, sobre o comportamento, sobre a mente, vai saber conseguir mostrar para você outras possibilidades que às vezes sozinho você não consegue fazer. Somos seres humanos, precisamos de ajuda, com né, certeza, Camila? com certeza. Por essa linha. E quais são os sinais da ansiedade, né? Desse mal do século, podemos dizer assim, né? Perfeito. Eu falo que a ansiedade é um termômetro. Existe a ansiedade saudável, a moderada e a patológica. Né? A ansiedade saudável é aquelas questões que você consegue saber lidar quando tem um compromisso e consegue tirar de letra. Fica um pouquinho nervoso e Exatamente. tal. Se programa, se organiza para fazer aquilo acontecer. A moderada, você já começa a ter sintomas no corpo e que isso pode deixar com que você fique angustiado, coração acelerado, respiração ofegante, não consegue dormir direito, né, a insônia. Então, isso já é uma ansiedade moderada, porque aí os sintomas já começam a apresentar muito mais forte. E atrapalha. E atrapalha, com certeza. E a questão da ansiedade patológica, aí a gente vai mais também para a questão da síndrome do pânico, né? Tem também a questão de transtorno de ansiedade generalizada. Então, é algo que vai muito além, que aí vai travar você de fazer muitas coisas. Né? Você vai evitar de fazer algumas coisas que vai te gerar ansiedade. E caso isso não seja tratado com cuidado, com carinho, né? Não tem atenção devida, isso pode evoluir para algo pior? Pode, porque a ansiedade e a depressão, elas estão muito ligadas.
Então, assim, se você não cuidar bem da sua ansiedade, porque todos somos ansiosos, mas aí cada um na sua medida. Então, se você não cuidar dessa sua ansiedade, ela pode evoluir para, de repente, um transtorno depressivo. Né? Então, tem que cuidar, porque às vezes a gente não dá o devido valor. Né? São traços que às vezes a gente acaba não percebendo, não dá valor para aquilo, e quando a gente vê, fala que vem do nada, né? Mas na verdade eu falo que nem um copo cheio de água. É a nossa vida no nosso dia a dia. Ele vai enchendo de água com vários acontecimentos positivos e negativos, principalmente os negativos, vai enchendo, uma hora transborda. E aí que a gente fala, mas veio do nada. Na verdade, a gente não acabou prestando atenção nos nossos sintomas no nosso dia a dia. Nada vem do nada, assim, Exatamente. Né? E isso pode acontecer, Camila, queria que você falasse um pouquinho, não só com adultos, crianças também, isso todas as idades. Todas as idades. Não tem assim, eu sou mais velho, não vai dar... Não, pode dar com criança, com pessoas jovens, pessoas mais velhas, não tem idade para isso. Porque a questão da ansiedade também, a gente fala muito das questões de crenças, de autorresponsabilidade, de dar conta, né, de ter o controle. Então, tudo que foge, né, do nosso controle, de dar conta, porque está muito ligado com a crença de capacidade. Então, tudo que eu não sou capaz de conseguir fazer, logo pode me gerar ansiedade. Né? Então, é isso que a gente trabalha bem forte com a psicoterapia, com a questão da capacidade, controle, né, e o dar conta. Queria que você desse algumas dicas para a gente encerrar para o pessoal de casa, para começar agora, prestar um pouquinho mais de atenção, né, no comportamento mesmo, até de quem está do lado, às vezes alguém da família, um amigo, né? Quais são as tuas dicas? Então, na verdade, você pode fazer de várias formas. Você pode pegar um tempo livre para você, porque às vezes a gente não tem um tempo livre para a gente focar na gente. Então, foque você, a gente tem aqui a beira-mar, vai ali para a praia, pega um momento para você, pensa no seu dia a dia, né? Você que é mãe, você que é pai, dá uma olhada nos seus filhos, como que ele apresenta no colégio, dentro de casa, qual é os sintomas que ele vem apresentando. É super importante conversar com o parceiro, com a parceira, porque muitas vezes o parceiro e a parceira não entendem, né, as questões de comportamento, de como que o parceiro está, que é muito fácil de julgar. Então, a conversa é primordial para a gente começar a falar, pôr para fora, começar a se ouvir também. Então, a conversa eu acho que é o ponto principal. Boa dica para essa quinta-feira, então, aí para o pessoal de casa. Obrigada pela presença, Camila, falando desse assunto tão importante, né? Muita gente acha que é besteira, mas não é não. Tem que dar atenção aos seus sentimentos, prestar muita atenção nisso, porque pode evoluir aí para algo pior e aí sem controle. Muito obrigada. Bom dia para você. Para você também.